Estamos começando mais um podcast Edson Costa Repórter. Você aproveite, se não o fez, faça sua inscrição no canal no YouTube e recomende também aos seus familiares e amigos. Hoje vamos ter uma boa dose de humor aqui no nosso espaço, porque nós estamos recebendo aqui a honrosa presença do escritor, também advogado, Ronaldo Gerundo, integrante de uma das cadeiras da Academia Rio-Grandina de Letras. E tenho certeza de que o tema sobre um personagem ligado a Rio Grande e ligado ao país, especialmente no humor, todo mundo vai gostar. Que alegria tê-lo aqui, Ronaldo Gerundo. Estás bem? Obrigado, Edson. Estou bem. Boa noite a todos. Tu me surpreendeu com o convite e eu não posso negar, porque não posso deixar de falar do Barão. Barão de Itararé. Barão de Itararé. Que é assim que todo mundo conhece, o Fernando Aparício Torelli. Mas veja bem, o cara já morreu em 71 e ele até hoje é conhecido. Tá? Infelizmente, Rio Grande não se dá conta que ele é rio-grandino. Ou se não é rio-grandino, ele é quase. Porque tudo na vida do Barão é uma piada. Pois é, até eu nascer. Afinal de contas, ele nasceu em Rio Grande ou nasceu em São Leopoldo? Não, há controvérsia. Não. Ele nasceu em território neutro e desconhecido. Ele nasceu numa carroça, ele mesmo dizia isso. E a carroça estava onde, aí vem a projeção. Vamos lá, o Torelli por parte de pai, é uma família italiana, eles realmente lutaram com o Garibaldi, tá? E vem vindo, o bisavô dele, o avô dele era um homem rico, tinha 4 filhos, o pai dele é um dos filhos. O único que não estudou foi o pai do Barão, tá? Os outros tios eram homens estudados. Bom, o pai do Barão era um proprietário rural, tinha perdido um braço na Revolução de 93. Né? Ele vai ao Uruguai, aí eu não sei por que, cargas d'água, né? Na propriedade de um americano casado com uma uruguaia, que tinha filhas, se encanta com uma filha, a pede em casamento. Ela concorda, ele vem para o Brasil, arruma as coisas, volta para o Uruguai, o Grêmio mudou de ideia. Bah! Aí ele pensou, bom, já gastei. Fazer o quê? Casa com a irmã. Casou com a irmã, aproveitou o carreto. Trouxe a irmã, veio casado, casou. Mãe do Barão. Mãe dele? Mãe do Barão. Então, pai e mãe estavam vivendo em Rio Grande quando ele foi gerado. Isso é tranquilo, isso é perfeito. Como toda moça daquela época, né, grávida, queria ter o filho junto aos seus pais, a sua mãe principalmente. Então eles viajam para a fazenda, que era em Melo. Certo? Bom, aí tu fica imaginando, foi em 1895. Como é que se ia em 1895 para Melo? Bom, no normal tu pegava um barco aqui e ia até Jaguarão. Certo? De Jaguarão em diante tu pegava, na época, uma carruagem, a parte interna, e chegaria na fazenda. Ele nasce porque houve um acidente que quebrou a roda da carruagem. Então, por essa suposição, eu imagino que ele nasceu no Uruguai. Eu imagino, né? Mas ele foi batizado em Rio Grande. Batizado aqui? E tu sabe que o registro civil é o que tinha na época, então ele está registrado e batizado em Rio Grande. E eu acho que eles voltaram imediatamente, eles não chegaram aí. Isso é outra suposição minha, não encontrei em livro nenhum. Mas porque ninguém deixava de ser batizado, entende? Então seria batizado no Uruguai. Né? Ele foi batizado em Rio Grande, eu acho que eles regressaram. Ele foi batizado aqui em Rio Grande. Ele foi um pioneiro do humorismo político, era um frasista de marca maior, né? Ele é pioneiro, bom, ele é o patrono dos humoristas brasileiros. Pois é, e muita gente não sabe disso. Só os grandes humoristas conhecem isso. Né? Mas era um frasista, era um cara de uma capacidade de trabalho enorme. Ele inventa, ou pelo menos ele é o primeiro a fazer, que esse sistema de stand-up, que hoje tem em inglês. Sim, né? tem vários. Isso ele se apresentava no Brasil inteiro. Ele só não tinha esse nome, mas ele já fazia. Sim, ele fazia. Ele fazia aqui no teatro, aqui no Carlos Gomes. Aqui tem uma famosa frase, que um desses shows dele, ele terminou dizendo que ele era o único lugar onde o pai dele o aplaudia em pé. Detalhe, o pai dele não tinha um braço. Mas aí vamos lá. O Torelli é criança, é batizado, acontece que a mãe dele se suicida quando ele tem 2 anos.
Isso, aliás, as livros tragédias dizem, na família começaram cedo. Alguns livros contam, outros livros não, omitem. Tá? Esse livro aqui dá até o endereço. Eles moravam, residiam na época na Benjamin Constant, esquina Napoleão Laureano. Não, República do Líbano. República do Líbano com Benjamin Constant. E ali a esposa se suicida. Parece que o pai dele era um homem grosso, ele era um homem de pouco estudo, mas seria também um homem grosso. Ele pega o filho, né, e leva para o sogro criar, porque eu não saberia criar uma criança. Né? E aí o barão se divertiu, porque dos 2 aos 7, ele viveu na fazenda do avô e já falava inglês. Ele era um fenômeno, o Barão de Itararó. Fenômeno. Então, aí aos Itararé 7, era um fenômeno para a época, anos, além do seu tempo. Né? Aos 7 anos, o pai dele vai lá, vê que ele já está totalmente aclimatado. Não, mas o filho é meu, vai de novo comigo. Aí faz o seguinte, ele casa com mais uma irmã, uma cunhada. E engraçado, não com aquela que ele pediu em casamento pela primeira vez. Ele casa com a cunhada. A fila já tinha andado? Já, ele casa com a cunhada. Então, a mãe de criação dele era tia. Tá? E ele fica aqui em Rio Grande até aos 7 ou 8 anos. Aí o colégio, Rio Grande não tinha estudo, Edson, vamos deixar claro, não existia estudo. Eu sou de uma família que passou por isso. Meu pai é de Jaguarão. Aos 7 anos ele foi deslocado para Pelotas, um garoto de 7 anos, para estudar. Porque não tinha colégio em Jaguarão. Certo? Depois ele foi para o ginásio catarinense e depois foi à faculdade. Meu pai. Mas ele já, evidentemente, órfão de mãe, ele foi mandado para um colégio jesuíta. Não. Foi depois, não? É que o pai trouxe, porque estava se montando um colégio jesuíta em Rio Grande. E ele entrou no colégio jesuíta. Acontece que essa tentativa do colégio jesuíta em Rio Grande não deu certo. E resolveram transferir o colégio para São Leopoldo. E ele foi para lá. E aí o tio dele, que era um homem culto, disse, não, ele vale a pena, esse menino é inteligente, esse menino é aplicado, esse menino tem capacidade. Temos que investir. Porque se fosse pelo pai, fica aqui. Mas ele foi, então, para São Leopoldo. Ele não volta mais para o Rio Grande. Ele nunca mais volta. Ele vem aqui várias vezes e tal. Mas a partir daí ele vai embora, tá? E vai para o colégio, depois ele ingressa na faculdade de medicina, que ele não se forma, porque aí tem todo um período de anedotário, ele foi um revolucionário dentro da faculdade de medicina e criou problema com todo mundo. E aí tem várias piadas que são verdadeiras, mas que são do anedotário, né? A famosa história do professor, que era o Salgado Martins, perguntando quantos rins nós temos. E ele respondeu 4. 4 rins. 4. Se o senhor é um ignorante, está ignorante, o senhor não sabe contar. Eu tenho 2, o senhor tem 2. 2, 2, 4. Nós temos 4. E ele estava certo? Ele estava certo. Bom, mas lá nesse colégio jesuíta ele já começou a aprontar. Ele começou a escrever um jornal, tinha um jornalzinho, pegando o pé dos professores. Sim, e a cobra fumava. Era um troço, ele já desenhava o diretor como uma cobra. Tá? Ele já teve boas repreensões por isso, um jornalzinho manual que ele fazia no colégio. O que naquela época era... Não, ele era um peralta, mas ele era aquele problema da genialidade. Né? Ele tinha uma capacidade fora do normal. Ele vai para a faculdade, não consegue se formar, era muito estudioso em algumas coisas, gênio em outras, ele vai entrar na faculdade de farmácia, também não se forma. E aí vem uma coisa engraçada, Edson. Ele faz pesquisas, no meio da vida, entre as confusões todas, ele faz pesquisas sobre a fitose. E a fitose era uma doença grave, ainda é até hoje, mas na época não se sabia o que era a fitose. Ninguém sabia o que era tal de aftosa. Tá? Dava prejuízo para o Rio Grande do Sul, dava prejuízo para quem criava gado, e ninguém sabia nem o que era aquilo. E ele faz uma pesquisa séria. Essa é maluquice. Ele faz uma palestra em Porto Alegre, em que o Getúlio, com quem ele não tinha boas relações... Ele não gostava de Getúlio Vargas? Ele tinha péssimas relações com o Getúlio, foi preso várias vezes por causa disso. Em que o Getúlio estava lá, mas o presidente da Farsul, os deputados da época, né? E ele foi explicar, segundo as pesquisas dele, a fitose era um vírus. E é um vírus. Ele foi que descobriu isso. Isso é reconhecido anos depois. Sem informação para isso? Sim, ele era um aluno de bioquímica e um aluno de medicina, então ele não tinha. Né? Só que, olha como ele termina a palestra. No meio da palestra, ele fez as pessoas ficarem impressionadas, porque ele era um piadista, você imagina, né?
E ele, para terminar, ele resolve fazer a seguinte bobagem, bobagem. Ele volta no salão e pergunta, e quem somos nós? As pessoas ficaram olhando para ele. Quem somos nós? Nós somos da pátria amada. Heróis. Cara, ele terminou assim. Então, tudo que ele tinha dito de sério passou a ser gozação. Ninguém deu bola porque ele disse. E ele estava certo, era um vírus. Além das tragédias que marcaram a vida do Barão de Itararé, ele também teve muitas passagens pela polícia, prisões, incompreensões. Tranquilo. Ele viveu no fio da navalha, com humor, né? Sempre com humor. Eu acho que, na verdade, a formação não se tem... Ele era um anarquista. Pois é, tanto que mais tarde ele se filia ao Partido Comunista Brasileiro. Mas ele goza até do Prestes. Pois é. Não, ele gosta do Prestes. Ele tem uma declaração dele que ele adorava conversar com o Prestes. Todo mundo sabe que o Prestes não conversava com ninguém. O Prestes falava. O Prestes era um grande orador, mas não conversava com ninguém, não ouvia ninguém. E o Barão disse, não, eu adoro conversar com o Prestes. Né? Ele vai para o Partido Comunista e falou, não tem outra forma. Ele se elege vereador pelo Partido Comunista. Se elegeu vereador, com mais de 3 mil votos, o que na época... Mas numa campanha, tu sabe como é que ele se elegeu, né? Ele criou um slogan que seria hoje como é que tu faz uma campanha? Ele fez a campanha dele. Mais água, mais leite. Menos água no leite. Que foi uma frase que correu o país, né? Inteiro. E ele se elegeu. Se elegeu com isso. Se elegeu com isso. Mais água, mais leite. Menos água no leite. Por que o Barão de Itararé não é mais falado, não é mais reverenciado pelo humor do país, sabendo que ele foi um grande precursor? Eu acho que, na verdade, ele sabe? Ele é pelo seguinte, porque as pessoas repetem até hoje as frases dele, só que a maioria das vezes não sabe que é dele. Ele é assim. Mas ele cunhou essas frases. Ele cunhou essas frases. Esse entre sem bater. Como é que é a história do Entre Sem Bater? Porque ele apanhou muito naquela época. O Entre Sem Bater é o seguinte, ele era diretor da Manha. Né? Era a Manha. A Manha. Ele comprou a Manhã e tirou o assento. E aí ficou a Manha. A Manha. Era a Manhã. Ele tirou o assento com a Manha. Ele era o diretor da Manha. E aí os integralistas pegaram ele e deram uma surra nele. E largaram ele nu. Ao que ele faz o seguinte, ele pega um táxi e volta para a redação. E entra na redação nu, enrolado num pano. E troca essa frase da porta dele, que era, bata ao entrar, ele botou, entre sem bater. Quer dizer, esse era o Barão. Era a genialidade em pessoa. Era a genialidade. A história de Barão é maravilhosa. Porque ele nunca foi Barão, na verdade. Nada, era República. É claro. Ele nem pegou Império. Não tinha como. Ele começa o seguinte, ele começa a edição dizendo o seguinte, que ele recebeu, e estava muito satisfeito, porque ele adorava falar na primeira pessoa, porque ele escrevia o jornal inteiro. Então, ele falava do senhor presidente como se fosse ele um jornalista. Então, a equipe o nosso caro era presidente, ele, né? Ele diz uma vez que o nosso presidente está muito constrangido pela perseguição que a Light está fazendo no jornal. Que a Light teve coragem de cortar a luz, só porque o nosso presidente não teve tempo de pagar os últimos 6 meses. Porra, ele não pagava 6 meses a luz. Isso, para a época, tinha uma retumbância, né? Mas aí ele nota lá que ele recebeu, dado aos grandes trabalhos que ele tinha feito em Bordeaux, Paris, o título de duque. Mas que ele tinha pensado e achou que era muita coisa para ele, que ele não se sentia um homem duque, ele era um cara humilde, então ele ficou só com o Barão. Só com o Barão? Só com o Barão. E aí perguntaram por que Barão de Itararé. Por que Itararé? Porque Itararé é o lugar onde a batalha que não houve. Cara, a batalha que não houve. Na Revolução de 30, os paulistas se trincheiraram em Itararé, esperando a subida dos gaúchos para impedir de ir ao Rio de Janeiro. Estava certo que ia ser uma batalha com muitos mortos em Itararé. Sabe? Então, os jornais publicaram, estava tudo montado, tal, ia ser uma violência. E as tropas fazem a volta por Itararé e não se dá um tiro. E ficou famoso o combate de Itararé, que estava programado, não houve. Então ele se proclama Barão de Itararé, o local do combate que não houve. Se fosse nos dias de hoje, o Barão seria fake news e o Itararé também fake. Sim, então, mais ou menos isso. Isso é tudo coisa dele. E ele inventava coisas, ele recebia a ordem do pijama, ele tinha a comenda do vaso sanitário,
E ele escrevia essas bobagens, o jornal dele escrevia com tranquilidade. E ele era muito assediado por figuras, não só da política, mas de todos os meios sociais na época, que queriam se chegar nele. Não, mas ele era uma figura importante. Tem algumas coisas que eu acho geniais. Quando ele compra a Manha, tá? Ele se associa... A sede da Manha era onde? No Rio. Era no Rio mesmo, né? Ele se associa com o Chateaubriand, imagina. E aí a Manha é encartada no jornal do Chateaubriand. Só que depois se deram conta que o jornal vendia pela Manha, e não pelo jornal. E não pelo outro nome. Ah? Ele que fazia o jornal, e era só um encarte. Quando ele rompe com o Chateaubriand, ele não pede indenização nenhuma. Ele tinha esse problema, ele não conseguiu ganhar dinheiro, ele ganhou dinheiro para algumas coisas e botou tudo fora em outras. Eu não sei dizer, esse livro diz uma coisa, eu tenho referência de outra coisa, eu não sei dizer qual das duas é verdadeira. Uma se diz que ele recebia uma pequena pensão do Congresso, e outros dizem que ele recebia uma pequena pensão por ter sido vereador. Eu não sei te dizer qual delas, né? Qual delas é verdadeira. Me parece mais a de vereador mais lógico. Parece, né? Mais lógico, mais próximo. Congresso. Mas ele vivia com uma pensão modesta, no fim da vida. Ele tinha um pequeno apartamento, vivia só, morreu ele era diabético, tinha todo tipo de problema. Mas ele tinha um lado com uma paralisia, não é? Ele tinha. Eu já tinha sofrido vários problemas cardíacos. E apanhou muito ao longo da vida também? Não, ele teve preso. Mas se conta isso, que ele teria apanhado muito, né? Sim, aquela vez os integrantes ele apanhou. Chegou a apanhar? Aquela vez realmente ele apanhou. Ele sem bater, ele apanhou. Mas não sei se ele teve muito tempo preso. Preso, sim. Ele era habitué. Né? Ele se lançou candidato a deputado pelo estado de sítio. Estado de sítio é boa, né? Sítio, porque estado o senhor vai ser candidato de sítio. Isso que tinha tudo a ver com o estar Getúlio, dele. Isso era tudo contra o Getúlio, porque ele realmente foi um grande adversário de Getúlio Vargas. Ele era um crítico contumaz do getulismo, não? Sim. Ele era um libertário. Ele era um libertário, não tenha dúvida nenhuma. Né? Como ele chamava o Rio de Janeiro, quando vereador, era a Gaiola das Loucas. A Gaiola das Loucas, um nome que mais tarde enveredou para o outro lado. Não, e vira uma peça de teatro. Sim. Mas ele já tinha cunhado ganhar a Gaiola das Loucas. Que era realmente, imagina, a Câmara de Vereadores com ele. Porque ele era impossível. Entende? E corajoso, né? Corajoso. Para a época. Há uma obra que refere-se a um louco na cadeia, que às 6 da tarde cantava o hino nacional. É ele. Quer dizer, o livro relírio, mas é ele que fazia isso. Sabe? Ele preso político, ele cantava o hino nacional às 6 da tarde. Então ele tinha essas relações. Né? Amigo do Prestes, aí foi comunista porque ficou amigo do Prestes, se encantou com o Prestes. Né? Depois se desiludiu também. Tem uma viagem dele a Cuba, tem uma viagem dele à China. Ele foi à China, né? Teve na China. Aliás, ele foi conferencista na China. Porque, na verdade, ele era um homem inteligentíssimo. Os almanaques dele, que a biblioteca tem. Né? Nós temos aqui os almanaques. Temos. Os almanaques nós temos. E são fantásticos. E é uma obra de um homem só. Isso é que é estranho. O jornal A Manha é jornal de um homem só. Ele fazia tudo. Ele conseguia publicar um jornal. Ele escrevia o jornal inteiro. Ele se partia com pessoas diferentes. É muito importante. Eu tenho vários livros, o Hércio. Então, tem coisas diferentes que estão em situações. Tem textos dele maravilhosos. Ele tem um texto que ele fala sobre o bêbado, em que ele vai parecendo que está bebendo enquanto ele está descrevendo. É um troço de uma capacidade incrível, de uma beleza aquilo. Agora, eu quero transportar o nome do Barão de Itararé para Rio Grande. O que Rio Grande fez ou ainda pode fazer para reconhecer toda essa trajetória do Barão? Eu tenho dito e repetido e merecia uma rua em Rio Grande. Tem. Uma rua pequena. Mas eu gostaria... Mas ele merecia mais. Eu acho que ele tinha que ter um colégio. Porque um colégio ia estudar quem foi o Barão de Itararé. Isso sim, eu acho que um colégio Barão de Itararé seria interessante. Seria interessante porque é aquela história. Ali ia se estudar quem era o Barão de Itararé. Quero falar um pouquinho sobre
a cadeira que tu ocupas na Academia Rio-Grandina de Letras, a cadeira de número 7, cujo patrono é a figura. É o Barão de Tararé. Como é que tu te sentes ocupando essa cadeira e como é que se deu a tua escolha por essa cadeira quando da tua entrada? Pois aquelas coisas de sorte, né? Eu, quando me convidaram para entrar para a academia, as cadeiras vagas, eu encontrei o Barão. Eu me apaixonei, imediatamente me apaixonei, eu quero ser o Barão. Porque eu acho, tem várias cadeiras na academia que são bonitas, eu não, pelo amor de Deus, são 40 pessoas, mas tem duas que eu acho geniais, assim, é o Barão e o Bertoldo Klinger. Tá? Eu acho que também é um cara fora do, sabe, sai fora do padrão. Tá? Mas o Barão, eu me apaixonei e estava vago. Me antecedeu uma escritora, Ubatuba, tá? Não a conhecia, obviamente, ela e depois fui eu, quer dizer, são os dois ocupantes da cadeira do Barão. Tá? Bom, e aí como é que tu te sentes, né? Porque tu tens uma boa dose de humor. Esse teu humor vem também como se fosse um insight em função do fato de viver a vida do Barão? Não? Tu sabe que não. Não. Eu acho que eu uso isso, eu me apropriei disso. E aí, na minha vida, eu quando tenho que falar em algum lugar, e quando eu acho que eu posso estar brincando, porque eu gosto de brincar, eu digo, bom, em homenagem ao meu patrono, e aí eu boto as culpas no Barão. Porque sempre tem uma situação que remonta à figura dele, não é? Isso é uma coisa, tu sabe também, tu faz isso também, nós temos uma obrigação com os nossos patronos, respectivos patronos, e por isso que eu te disse que não podia dizer não, é obrigação minha, uma obrigação tua, de manter a memória viva do nosso patrono. Aí é uma obrigação. Acho que não cumpro devidamente, acho que eu merecia mais. Eu muito tempo me cobrei que eu devia fazer um livro sobre o Barão. Eu até comecei um livro de textos em poesia, né? Mas parei nos 4, 5 textos. Eu me lembro que um dos textos que eu brincava era como homenagear o Barão. E eu disse que a única forma de homenagear o Barão era, na verdade, um culto ecumênico. Porque não tinha como, o Barão não tinha como, ele não poderia ser homenageado pela religião A, B ou C. Ele era um homem fora da curva. Ele era totalmente fora da curva. Totalmente fora da curva. Tá? A gente costuma dizer que tempo é dinheiro, e ele certa vez disse que, bom, se tempo é dinheiro, então eu vou pagar minhas dívidas com o tempo. Esse tipo de tirada para a época é sensacional. Aquelas coisas, para que banco existe? Para emprestar dinheiro para quem não precisa. E é verdade. Até os dias de hoje é verdade. É verdade, né? Ele dizia coisas na época que continuam sendo verdadeiras hoje. E aí que tu diz, esqueceram. Não esqueceram, as pessoas repetem. Só que repetem sem saber quem é a origem disso. Né? Essa tu só empresta dinheiro para quem não precisa, isso é repetido várias vezes. Tu vê e tu escuta, as pessoas dizem, não como suas, né? Não, essa é do Barão. Essa é do Barão. O fígado faz muito mal à bebida, também é atribuída a ele, né? É sensacional isso, né? Porque geralmente as pessoas falam o contrário, né? E ele já dizia isso, né? Toda mulher deve casar. O homem não. Também era dele. O homem não. Coisas geniais, né? Coisas geniais. Mas a tua ideia é que as escolas possam se debruçar um pouco mais na história dele, de vida, sobretudo de vida. Porque como ele era um grande humorista, sabe? E a gente tem essa tendência... Eu não estou falando, ele não é um grande patriota nesse sentido, ele não combateu nada, mas ele teve a capacidade do humor. E ele fez uma importância, ele foi relevantíssimo para a história brasileira. E é um cara reverenciado, né, pelo seu humor, pela sua capacidade de trabalho, de produção. Né? E ele é nosso, é rio-grandino. Ele é um rio-grandino. Né? Ele diz isso. Um texto dele pergunta onde é que ele nasceu. Ele nasceu numa carreta. Porque é verdade, ele nasceu numa carreta. Nem ele sabia onde é que ele nasceu. Primeiro porque a mãe dele se morreu quando ele tinha 2 anos. Né? Então, quem podia contar para ele onde é que eles estavam era a mãe. E a mãe morta não disse para ele. Ele sabia que morreu numa carreta. Isso era o que contaram. Né? Houve um acidente, quebraram a roda, ela não se sentiu bem. E ele nasceu. Então, nasceu numa carreta. O interessante é que o Barão de Tararé, ele vira essa figura conhecida, uma figura popular. Agora, é interessante perguntar o seguinte:
Afinal de contas, ele era mais polêmico do que Amado ou vice-versa? Eu não sei, cara. Difícil isso, É né? difícil. Eu acho que ele tem uma coisa aí, que ele era um pouco autodestrutivo. Tá? Ele era um cara que, por uma piada, ele perdia dinheiro, ele arrumava inimigo, sabe? Essa brincadeira que ele fez, ele podia ter faturado em cima da descoberta científica que ele fez. Ele não faturou, ele destruiu tudo com uma brincadeira, mas não ia perder a piada. Ah, então se veja a importância que o humor tinha no coração dele. Né? Ele tem uma história, tem algumas histórias que eu tenho como verdadeiras, outras que são mais ou menos, eu não posso garantir, mas são bem típicas dele. Né, que ele teria pedido emprego no Jornal Globo, né, na portaria do Jornal Globo. E o velho disse para ele, mas o senhor pode fazer o quê? Ele disse, de faxineiro a diretor. Qualquer coisa. De faxineiro a diretor. Que figura, né? Aí, uma figura, né? O cara disse para ele, traz um texto amanhã. E no outro dia ele entregou um texto. E foi publicado, ele arrumou o primeiro emprego. Não sei, alguns dizem isso nos livros, outros dizem que não é bem assim, então eu tenho medo, às vezes eu tenho medo porque não tem grandes confirmações. Mas é bem típico e possível. Existe alguém perto de nós, do lastro familiar, ou mais íntimo do Barão de Itararé? Não, ele deixou filhos, as filhas faleceram, ele deixou o herdeiro. Aqui em Rio Grande não tem. A família Torelli, sim, existe, porque, como te disse, eram 4 irmãos, né? O pai dele era um dos, os outros Torellis daquela região. A família Torelli, que eu acho que é uma família só, eles vêm a ser parentes, a família Torelli. Os Brinkerhoff eu não sei porque eram uruguaios, então eu não tenho ideia da existência. Né? Não, realmente não tem. Torelli existe. Existia um procurador de justiça que era Torelli, não sei de que linha, mas eu sei o seguinte, o pai dele era um dos 4 irmãos Torelli. Então, certamente, existe parentesco por aí. Hoje a gente costuma dizer que nada pode, que o mundo está chato. E ele, certa vez, ele falou exatamente isso, que o mundo era redondo, mas estava ficando muito chato. Estava ficando chato. E é verdade, né? Isso ele já dizia. Veja bem que ele já dizia isso nos anos 50, 50 e pouco. O mundo é redondo, está ficando chato. E é verdade, está ficando chato. Porque... Qual é a diferença, Ronaldo Gerondo, do humor do Barão de Itararé para o humor convencional de hoje? Porque o humor de hoje, ele contém muita acidez, contém perspicácia, que o Barão de Itararé também manejava dessa forma, só que era diferente, né? Não era uma coisa tão cáustica. Já era cáustica para a época. Ele que... Se tu pega o Pasquim é a reedição do Barão. Era aquele humor violento, agressivo, escrachado. Sabe? E as pessoas entendiam? Entendiam. Ele não disse do ministro da Guerra que ele estava o esquisito. O esquisito. Ele estava o esquisito. Você não me disse do ministro da Guerra. Que não era pouca coisa para época? Não era aí, não continua sendo. Quer dizer, um ministro dele, um ministro da Guerra. Ele disse, ele está o esquisito. Então ele não era de brincadeira, viu? Ele dava nos dedos. Ele realmente era um cara agressivo. Ele era não é por nada que ficou preso tanto tempo. Não, vamos ser sinceros. Ele fazia horrores. Não é? Mas não era maldoso. Não, ele não era um homem de maldade. Tinha um bom coração, Barão? Tinha, eu acho que tinha. Todas as notícias que se tem, ele era incapaz de magoar alguém, sabe, de roubar de alguém, de qualquer coisa ilícita. Ele não tinha nada disso. Desde que não implicasse em perder a piada. Ele, infelizmente, ele podia perder um amigo, mas não perdia a piada, porque não pode perder a piada. É difícil perder a piada. E a piada vem, de passar na frente, tu tem que dizer. O fato de ocupares a cadeira na Academia Rio Grandina de Letras, que leva o nome dele como patrono, até onde isso mudou a tua vida, no sentido de que as coisas não devem ser vistas de maneira tão amarga como ele não via. Né? Eu acho que ele me ajudou muito na minha vida. Eu tenho mais de 25 anos de academia, né? Porque o Barão, e eu já li bastante sobre o Barão, eu tenho uma admiração muito grande por esse homem, pela inteligência dele, pela genialidade dele. Né? Esse era o típico gênio.
Claro que autodestrutivo, ele nunca quis construir nada, ele nunca quis ter patrimônio, e teve muito patrimônio, botou fora numa boa, quer dizer, ele não estava preocupado em patrimônio, não estava preocupado em se eleger em nada, não estava preocupado, ele estava preocupado em dizer as verdades que ele via, que era um período conturbado da história. Né? Quer dizer, o período do Dutra não foi fácil. Vamos com calma, o período do Dutra, e eu respeito aqueles que têm uma certa, até quase adoração pelo Getúlio, né? O Getúlio, mas era um período difícil. Turbulento. Quem era anti-getulista pagou caro. Ah, eu digo o seguinte, eu brincava no instante, no meu tempo de faculdade, e eu fiz faculdade em 74, 75, 79. Em Porto Alegre? Porto Alegre. E eu dizia na faculdade que eu era filho de preso político. Isso me qualificava, né, naquela época. Só que eu não dizia que eu era filho de preso político de 32. Meu pai foi preso em 32, né? Foi preso em 32 por fazer um discurso contra o Getúlio. O crime dele foi esse. Nunca foi julgado, ficou 1 ano preso. Vamos lá. O pai se formou com 20 anos na Faculdade de Direito, então naquela época um jaguarense advogado era um milagrezinho, tinha 2. Né? Então ele ficou preso em tese, ele não podia sair da cidade. Mas ele não gastar com ele, então morava no hotel do pai dele. O pai dele tinha um hotel, mas ele ficou preso, a verdade é essa. Ele odiava essa ideia de não poder sair de Jaguarão. Ficar 1 mês sem responder processo, sem nada. Tá? Um discurso que ele fez, nunca foi julgado, nem nada. Então era uma coisa mais ou menos assim. O Barão se rebelava contra isso, né? Ele se rebelava contra esse tipo de coisa. Se o Barão de Itararé vivesse nos dias de hoje com essa confusão na política brasileira, que papel ele teria? Eu não sei. Difícil de compreender isso. Eu acho que ele ia fazer um partido só dele, né? Não é possível, né? Ele não ia se acertar com nenhum. E não ia concordar com quase nada. Não ia concordar com ninguém. Ele era um insurgente, não? Ele era um insurgente. Ele era um insurgente, ele não ia concordar com ninguém. Porque não era de concordar com as coisas, né? Ele era um cara muito certinho, não tinha porquê. Agora, será que no íntimo ele realmente era um comunista? Não, eu creio que ele era tipicamente, por definição, anarquista. Ele era um anarquista. Porque se tu parar para pensar o seguinte, o comunista e o anarquista eles têm uma base igual. Querem derrubar o sistema. Ponto. O anarquista diz o seguinte, derrubado o sistema, vai nascer uma coisa nova. Certo? O comunista tem um problema. Quando ele derrubou o sistema na União Soviética e não surgiu nada novo, foi o problema, eles inventaram, porque não estava na teoria, a doutrina da ditadura do proletariado, que era uma forma intermediária, né, para até surgir alguma coisa. E aí, porque isso é uma coisa engraçada da história, tu vê o seguinte, eles derrubaram a monarquia. Né? Então, na monarquia, tu tinha que ser filho de alguém. Tu era filho de um duque, filho de um conde, filho do isso, tu era filho de. Aí vem o comunismo. E aí tu tem que ser filho do alfaiate, tu tem que ser filho do açougueiro, tu tem que ser filho do borracheiro. E voltou a ser filho de alguém, quer dizer, não adiantava nada. Quem tu era não interessava. Antes não interessava, tinha que ser filho de um nobre, e agora não interessa, tu tem que ser filho de um burguês, de um infeliz. Sabe, então, são coisas engraçadas, mas são assim. Então, ele era um anarquista, ele era aquele cara que não propunha o que seria, ele propunha que derrubasse o que estava. Derruba o status quo. Vai surgir alguma coisa. Esse é o anarquismo puro, ideológico. Né? E o comunismo já tinha, na época dele, inventado a história da ditadura do proletariado como uma forma intermediária. Né? Tu vê aquela confusão entre Stalin e o Trotsky queria levar a revolução para o mundo inteiro, ainda na ideia de que tu terias que quebrar o mundo. E o Stalin dizendo, não, vamos ficar aqui na União Soviética, vamos acertar. Na verdade, ele sempre tratou de achar a melhor maneira de conviver com aquele instrumento de censura. Hoje, ele talvez tivesse mais liberdade de ação, mas não muita, né? Não muita, eu acho que não. Em primeiro lugar, acho que ele estaria brigando com o Supremo. Sim, acho que ele já está brigando com o Supremo. Alexandre de Moraes seria Alexandre de Moraes já tinha mandado prender. Ele. É lógico, ele teria mandado, porque o Alexandre se presta para isso. Né?
E o Barão seria, obviamente, um dos maiores gozadores dele. Ia ser preso, não tenha dúvida nenhuma. Isso é da história, foi isso que ele fez e iria fazer de novo. Não adianta, não adianta. Era da natureza dele. Agora, um grande homem, importante, um conterrâneo nosso. Pois é, aí... Alguém que estava aqui. Eu te dei lugar. Ele nasceu, não nasceu, mas ele, digamos, pequenininho, bebê, ali na Benjamin, com a República do Líbano. É uma daquelas casas? Não sei, não tenho a menor ideia. E, na verdade, seguramente, muitos daqueles que estão nos acompanhando agora não devem saber disso. Não. Porque isso é uma falha do sistema cultural. Nosso. Nós temos que assumir esse encargo. Nós temos alguns problemas, Edson, extremamente graves em matéria em Rio Grande. Rio Grande tem problemas gravíssimos. Por exemplo, nós somos a única cidade conquistada e reconquistada. Pois é. E ninguém sabe disso. Pois é. Não se ensina isso. A própria história não valoriza. Não, e aí eu fui atrás para descobrir por quê. Sabe uma coisa que me angustiava, fui atrás e descobri por quê. Como é que... Faculdade de História. O professor tem que saber isso. É que a história da cidade é uma cadeira optativa, ninguém faz. Ninguém faz. E deveria ter muito mais valor. Não, e aí os caras dizem, não, porque se tu fizer obrigatória, fica chato, porque o estudante é de fora, tem que estudar a história de Rio Grande. Acontece, tia, que a história de Rio Grande ele é peculiar ao resto do Rio Grande do Sul. Riquíssima, não? É a única cidade que foi invadida por 13 anos, mantida. Fomos Espanha por 13 anos. Retomada. Não tem na história do Brasil que a coroa portuguesa tenha gasto dinheiro para recuperar o Nordeste invadido pela Holanda. Foi feita pelos nossos índios. Aqui mesmo, quando se retomou, a retomada de Rio Grande, os caras vieram de jangada, porque eram nordestinos. Eram nordestinos, tia. Eles fizeram jangadas de bambu e atravessaram o canal. Entende? Mas eles gastaram dinheiro para retomar o Rio Grande, porque naquela época ninguém gastava nada para tomar nada. Né? Mas era importante o Rio Grande em relação ao Sacramento, em relação às fronteiras e tal, então eles resolveram retomar. Foi. Na verdade, eu estava em Montevidéu, não consegui. Aí eu perdi o nome, a gente vai perdendo as coisas. Né? Mas vendo televisão, tava lá, ia ser lançado um livro, eu não estaria lá quando não, eu podia tentar comprar, de uma escritora uruguaia, que estava escrevendo sobre o período em que eles foram donos de Rio Grande. E ela provando que Rio Grande se desenvolveu. Porque nós temos a teoria de que os espanhóis só roubaram tudo. Não, ela tentando provar que Rio Grande se desenvolveu. E que era um forte ponto de comércio com os portugueses que ficaram por perto e com a Espanha. Eles não conseguiram esse livro. Mas tem esse livro lá. Alguém falou, então, tu vê, tem essa versão dada por eles. Isso aqui era um forte ponto de comércio, ele se desenvolveu. Nós temos uma noção de que não, o Rio Grande foi praticamente roubado, saqueado, e tal. Bom, nós falamos bastante sobre a vida e a obra de Torelli, o Barão de Tararé, mas um pouquinho da vida do Ronaldo Gerundo. Como é que está a tua saúde? Passasse um perrengue, tivesse quase batendo na porta do homem. Sabe que eu conto isso brincando, mas é verdade. Eu passei por uma situação meio difícil. O ano passado, eu me senti falta de ar, mas uma coisa simples, eu me senti falta de ar. E fui no Monporto. Afinal, quero elogiá-los. E eu me lembro de ter entrado lá, de ter entregue a carteira, de ter preenchido uma ficha. Tá? A moça me disse que eu fosse para uma sala para falar com o médico. E aí acabou a minha memória. Eu vou me acordar 4 dias depois, na UTI amarrado. Foi feio, então? Eu tinha... Em primeiro lugar, eu teria perdido a consciência. Há um problema de pulmão muito grave, me entubaram. O resultado do exame indicou que eu teria no pulmão, e agora não sei se a bactéria vírus o que é, eu não sou médico, né, que é produto de infecção dentária, e aí eu fico sabendo que muita gente já morreu por isso no coração. O doutor Flávio Ancion me disse... Grande médico, né? E me disse que quando ele vai operar um quadril, ele manda examinar, porque no quadril, às vezes... essa infecção dentária se localiza. Olha que loucura, não tem a menor ideia. No meu caso, foi pulmão. Aí
Contataram o troço, me chamaram um serviço de odontologia. Eu estou dizendo que eu não sei de nada, viu? Os caras constataram que realmente eu tinha infecção dentária. Tá, não vai, não vai. Tira os tubos, leva para bloco cirúrgico, tira todos os dentes. Tira todos. Simples assim? Simples assim. Arranca tudo? Arranca tudo. Imagina eu me acordar, viu? Imagina eu me acordar. Então, olha, é engraçado, porque eu não teve falta de ar. E aí, pelo que me relataram, eu nem fui reintubado, porque nesse período os exames começaram a dar uma diminuição. Eles disseram, olha, vamos esperar o resultado. Né? Isso foi sexta-feira. No sábado eu voltei a mim. Tá? Eu não senti dor nenhuma, eu não tive problema nenhum. Eu só me assustei, porque eu me acordei, eu estava amarrado, e eu disse para a moça, e ela me disse, a senhora andou aprontando. Eu tive coragem de perguntar, eu devo ter feito um monte de bobagem. Imagina, eu não sei. Mas com a cirurgia, tudo bem, correu tudo bem. Sim, aí eu boto a língua, cara, e não acho meus dentes. Só tinha barbante. Que sensação, né? Aí eu chamei alguém, senhor, desculpa. O que houve com o meu sistema dentário? E aí a minha disse, olha, no outro dia me veio o dentista, pois é. E eu realmente perguntei a alguns médicos, porque tu não gosta da ideia. Depois que acontece, tu não gosta da ideia. Mas a versão que me deram é o seguinte, tu está num quadro tão grave que não dá para discutir se é embaixo ou em cima, sabe? Porque eu dizia, para que tudo? Por que tudo? Né? Isso que eu dizia, por que não tudo? Não dá para ter ficado um, pelo menos? Não tinha um bom. Para abrir lata? Não tinha um bom. Não é possível. Né? E os caras chegaram à conclusão que tinha. Mas é que eles não estavam afim de pesquisar. Eles queriam salvar a tua vida. Exatamente. É isso. Então, eles tiram tudo porque aí cessa a fonte. E realmente eu me restabeleci em 24 horas. Quer dizer, agora me lembrei do famoso Pedrinho Dentista, que usava o slogan "Povo com dente, sorri contente". É verdade, é verdade, isso, né? É verdade. A importância dos dentes. Mas mas passei, que bom que tu passei por aquela situação. E aí eu me acordei, e te juro, me acordei sem lembrar de nada. E eu acordei, eu vi a minha enteada, e eu disse para ela, oi, querida, viesse ver a tua mãe? Coitada, ela veio ao meu enterro, tio. Já estava. Veio de longe? Ela veio de Santa Catarina para o meu enterro, coitada da guria. Ela veio para o teu enterro. Claro, sim, eu estava em coma. Teoricamente não tinha muito o que fazer, né? Aí eu acordei, ela viesse ver a tua mãe? Ela disse, coitadinha. Vai dizer o quê? Não, tio, tu estava morrendo. Aí eu olhei, daqui a pouco estavam todos os meus filhos. Sim, deu inventário. Os caras vieram tudo, filho, neto, não sei o que, está tudo aí. Só não tinha vindo minha filha da Austrália. Eu disse, mas o que é isso? Aí que eu vi que realmente a coisa tinha sido feia. Quer dizer, eles tinham realmente chegado à conclusão que era muito feio e os médicos disseram que era muito feio. Aliás, se o Barão de Itararé visse isso, certamente faria boas piadas. Não deixa de ser uma piada. Isso é verdade. O cara consegue acordar sem dente nenhum, é piada. Eu conto isso como piada. Né? Quer dizer, foi grave, mas é mais engraçado. Isso, é mais engraçado. Né? Felizmente eu não tive dor, Edson. Não tenho queixa nenhuma de dor. Né? Mas não deixa de ser engraçado e enlouquecedor. Mas deixaste de fumar, não? Sim, aí eu deixei. Depois de quantos anos? Eu tenho 70, eu diria que uns 50 e tantos. Mais de 50? Mais de 50. Faz muita falta o cigarro ou não? Faz falta? Faz, sim. Eu digo para as pessoas, não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu já vinha tentando deixar de fumar, tá? Mas é sempre aquela história do primeiro dia do parei. Aí quando tu fica 15 dias no hospital, é óbvio que tu tem que aproveitar. Tu não pode deixar de aproveitar uma oportunidade. Quer dizer, eu sei que se eu fumar um cigarro, eu sei que nem alcoólatra não. Se eu fumar um cigarro, eu vou voltar. Eu sei disso, eu tenho certeza disso, né? Não tenha dúvida nenhuma. Mas depois de um certo tempo, tu consegue aguentar. Né? Primeiro eu tinha aquela sensação de manhã, depois do café eu sentia vontade. Hoje eu sinto ainda vontade de fumar quando eu tenho que esperar. É um troço meio maluco na cabeça. Se eu estiver numa fila esperando, eu digo, pai, eu podia sair e fumar um cigarrinho. não. Que coisa horrorosa. Não tem mais cigarro, acabou. Esperar sem cigarro. Acabou a farra do cigarro. Né? Acabou. Bom, eu tive uma conversa muito agradável contigo hoje aqui no nosso podcast, o Ronaldo Gerundo, escritor, advogado, ocupante da cadeira número 7, que leva o nome do Barão de Itararé. Barão de Itararé, o grande rio-grandino, que eu espero,
Eu faço tudo o que puder, que as pessoas tenham orgulho disso. Eu sou papareia, ele era papareia. Papareia é um troço engraçado, né? Porque papareia era um termo pejorativo, que nós conseguimos invertê-lo, tá? Para ser um troço designativo nosso, e se diz papareia com orgulho. E são aquelas coisas engraçadas em Rio Grande, né? Porque papareia foi feito, era o sebento para pelotense, e eles nos chamavam de papareia. Mas não era sebento elogio, nem papareia elogio. Era para chincalhar mesmo. Chincalhar. Né? E é que se transformou papareia. Né? Eu acho que isso teve muito aquele cara, o Bravo, que era dono da minha... Jornal. Teve um jornal, Papareia. Papareia, essas coisas, e aí conseguiu inverter. Conseguiu inverter e ficou. Tá? Mas hoje eu me orgulho de ser papareia. Te cuida, Ronaldo Gerundo. Um abraço. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço e boa noite a todos. Bom, nós conversamos aqui com o Ronaldo Gerundo, uma boa e extraordinária dose de humor nessa conversa agradável com um integrante, colega da Academia Rio Grandina de Letras. Se você não fez a sua inscrição no canal Edson Costa Repórter no YouTube, faça já. E também aproveite para nos seguir nas redes sociais. Grande abraço e até o próximo episódio.